galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de matemática. O tema da nossa aula é equação do segundo grau, resolução de equações incompleta com a professora Luísa Tereza. Equações do segundo grau são todas as equações na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são reais e a é diferente de zero. Então, a condição essencial para que uma equação seja do segundo grau é que o termo de A ele não pode faltar, ele tem que ser diferente de zero. Aqui temos 3 exemplos de equações do segundo grau e esses 3 exemplos elas são completas porque tem o A, o B e o C. Forma reduzida de uma equação do segundo grau. Todas as equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero estão escritas na forma reduzida. Nem sempre as equações serão dadas dessa forma. Nesses casos, devemos reduzi-la antes de resolver. Exemplo, então aqui a gente tem esse exemplo e a gente vai resolver ele para torná-lo uma equação reduzida. Primeiro, a gente vai aplicar a propriedade distributiva, que é para eliminar os parênteses. 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 3, menos 6. 5x vezes x é 5x ao quadrado, 5x vezes menos 1, menos 5x, igual a 13. Aqui a gente vai adicionar os termos semelhantes, agrupar. Então, 5x ao quadrado já estava aqui, ele está sozinho, não tem outro termo para juntar com ele. Menos 2, mais 2x, menos 5x. O 13 estava do segundo lado da igualdade, então, trazendo para o primeiro membro, troca o sinal, fica menos 13. O menos 6 já se encontra aqui, então, permanece. Então, 5x ao quadrado a gente baixou, aqui a gente vai utilizar a regra de jogo de sinais diferentes, subtraímos e damos o sinal do maior número de valor absoluto, no caso aqui o menos 5. Então, 5 tirando 2 vai ficar menos 3. E menos 13 e menos 6, a gente vai somar e conservar o sinal, que vai ficar menos 19. E aqui obtemos a equação reduzida. Equações do segundo grau incompleto. Então, existem 2 casos de equações incompletas. Esses 2 casos, o primeiro caso é quando o C ele é igual a zero. Então, neste caso, a equação vem dessa forma. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Nesse caso, o C é igual a zero. O segundo caso é quando vem ax ao quadrado mais c igual a zero. Nesse caso, é o B que é igual a zero. Então, a gente vai estudar o primeiro caso, que é a resolução de equação onde o C é igual a zero. Então, quando o C ele é igual a zero, a forma reduzida dele, para a gente resolver, ela vai ficar dessa forma aqui. X que multiplica x mais b igual a zero. Então, a gente tem esse exemplo aqui, ó, x ao quadrado mais 3x igual a zero. Ou seja, a gente não tem o termo independente. Então, para a gente resolver, ó, nesse caso, colocamos o fator comum em evidência. E pela propriedade dos números reais, podemos dizer que um dos valores de x vai ser zero. E o outro valor é dado pela resolução da expressão que se encontra no interior dos parênteses, igualando também a zero. Então, a gente vai colocar o fator comum, a gente vai olhar o que tem entre os dois termos em comum. Nesse exemplo, a gente tem o x. Então, colocamos o x em evidência. Dividindo x ao quadrado por x, vai sobrar x. Dividindo 3x pelo x, vai sobrar o 3, igual a zero. Então, pelo que está dito aqui na regra, esse x que está aqui fora, ele vai ser igual a zero. E essa expressão que está dentro do parênteses também vai ser igual a zero. Então, nossa primeira raiz dessa equação vai ser zero. E a outra a gente obtém, ó, x mais 3 igual a zero. Então, x vai ser igual, passa o 3 para o outro lado, fica negativo, menos 3. Então, a gente tem x' e x duas linhas. Que uma equação do segundo grau, ela tem 2 raízes. Então, a solução dessa equação vai ser menos 3 e 0. Agora, a gente vai ver o segundo caso, que é a resolução da equação quando o B ele for igual a 0. Então, temos x ao quadrado menos 81 igual a 0. Então, nesse caso, isolamos a incógnita e retiramos a raiz quadrada, que é a operação inversa da potência quadrada, do termo independente. Lembramos que o valor pode ser tanto negativo quanto positivo. Então, aqui para a gente resolver essa equação do segundo grau, quando o B ela é igual a zero, então a gente vai isolar o x ao quadrado no primeiro membro
E vamos passar para o segundo membro, o termo independente. Se aqui era menos 81, vai passar a ficar mais 81. Então, 81 positivo, ele tem sim raiz quadrada. Então, vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81. E a raiz quadrada de 81 é mais ou menos 9. Se por acaso aqui viesse um sinal de mais, quando a gente passasse para o outro lado, a raiz ia ser negativa, não existe raiz quadrada de números reais negativos, então a solução ia ser vazia. E aí a solução aqui nesse caso, nesse exemplo, é menos 9 e mais 9. Então, até a próxima aula. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e fiquem com Deus.